E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Chegou o Natal, olha que maravilha, época de compras, época de festas, época de todo mundo se juntar. E eu e o Carlinhos estamos aqui hoje para falar do Natal do aniversariante, não é não, Carlinhos? Tudo bem? Tudo bom, Soraya. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, né? Como sempre, nessa faixa maravilhosa das 16 às 17 horas. Sempre um programa ao vivo, apesar que hoje, excepcionalmente, né? Nossa querida amiga Soraya, a família mora um pouquinho longe. Então ela tem que sair uns 5 dias antes, sabe, gente, para chegar lá, então é complicado. Para pegar o peru quentinho, né? Então já viu. Então, né, um grande abraço à família da Soraya lá de Panorama, você que aí que está nos assistindo, principalmente o nosso povo querido lá de Uberaba. Com certeza. Né? Então, lógico, estamos aí à beira do Natal, domingo já é o Natal. É sempre um momento de reflexão, sempre um momento de lembrar aquele que deveria ser lembrado, o aniversariante, Soraya. Pois é, Carlinhos, e é interessante, né? A gente, quando fica pensando no Natal, a gente abriu aqui o programa falando, né? A gente fica todo mundo preocupado em fazer compras, em trocar o presente do amigo secreto, em viajar, sabe, essas questões do mundo cotidianas, e muitas vezes a gente esquece realmente, né, deste símbolo máximo, esse modelo que a humanidade tem de um ser ético, amoroso, que veio ao mundo para ser um divisor de águas mesmo, né? Não, sem dúvida nenhuma, e o mais legal é que me espanta até assim, Kardec, pela sua inteligência, por um homem extremamente racional, ter dado ênfase, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, compreendendo essa importância de Jesus, né? A sua história ética que se perpetuou e que não poderia ter sido abandonado, independente de qual filosofia se professe. Independente disso, quer dizer, Kardec nos coloca aí o Jesus como nosso modelo e guia, e todas as suas boas novas, todas as suas palavras reinterpretadas segundo as máximas da doutrina espírita, né? Sim. Mas sempre levando Jesus em consideração primeira. Né? Pois é. Carlinhos, a gente tem um texto aqui, a fonte desse texto... É um site chamado Doutrina Espírita, então é www.doutrinaespírita.com.br, achei bem legal, que se chama Jesus, o Educador de Alma, Soraya. Muito bom. Aí a gente tem um trecho aqui, nós vamos refletir um pouquinho a respeito desse texto, que diz assim: Jesus não foi um mestre de gestos largos, de atitudes místicas e contemplativas, que vivesse confinado em ambiente religioso ou em local distante, isolado do convívio diário, longe da vida prática. Nem era um profissional religioso. Era um simples carpinteiro que causou espanto em alguns diante do que falava e fazia. Olha que coisa, é um espanto mesmo, né? É um espanto. E que coisa maravilhosa, porque Aristóteles nos lembra a filosofia como espantar-se, né? Ou seja, toda vez que nós nos espantamos com algo que mexe com a gente começa a refletir sobre isso, justamente essa fundamentação da filosofia prática, daquilo sobre pensar mediante um espanto, seja materialmente falando, intelectualmente falando, não importa. Mas esse é o interessante, Jesus foi esse espanto e é ainda hoje, porque nós não conseguimos compreender com profundidade todas as suas palavras. E como ele nos diz aqui, não era um profissional religioso. Jesus não vestiu uma toga de juiz, nem mesmo um paramento para se apresentar perante os outros, não.
Ele estava entre nós, né? Eu digo entre nós que provavelmente, né, Soraya? A gente devia estávamos lá, né? mesmo que no seu tempo... Mesmo que sem compreender a mensagem, a gente devia estar transitando, né, por ali, né? E aí, Jesus foi essa prática, esse exemplo ético, né? Ou seja, e aquilo que nós falamos, e Kardec compartilhou a sua inteligência na análise da proposta de Jesus, que é totalmente coerente com a doutrina espírita. Pois é, Carlinhos, me chama muita atenção aqui, né, nessa questão contemplativa, porque às vezes as pessoas realmente confundem a questão de, para alguém estar em contato com a espiritualidade, no sentido de exercer a sua espiritualidade, ele precisa estar, por exemplo, num mosteiro, ou numa igreja, ou em, sei lá, qualquer lugar circunscrito, confinado, como é colocado aqui, a um ambiente religioso. Jesus exemplifica que nós, o espírito imortal, tem que viver o seu tempo, tem que estar entre as pessoas, né? Tem que trocar, tem que partilhar conhecimento, aprender com o outro, ensinar ao outro. E ele, então, com essa simplicidade toda, né, um simples carpinteiro, ele não teve não era necessário, ou o exemplo era, não era preciso nascer entre os sábios da época. Ou as famílias mais que o contexto do judaísmo ali na época, aqueles que podiam estudar também, não era para todo mundo, né, Carlinhos? As mulheres não podiam, os pobres não podiam, eram sempre as famílias que eram, aspas, os escolhidos para isso. E Jesus não, Jesus estava no meio da moçada, estava no meio da galera que sofria, naqueles que não podiam, que eram marginalizados, aqueles que tinham doenças que à época eram incuráveis, aqueles que sofriam de todo gênero de problemas, né? Tanto que, como diz ali o professor Severino Celestino, né, não é bem-aventurado, né? É avante o povo que sofre, avante os aflitos, não é? A interpretação da leitura ali do Sermão do Monte. Por quê? Gente, os problemas eram como a gente tem hoje. Né? E Jesus veio dizer que, pô, eu estou ali no meio de vocês, no dia a dia, no cotidiano, na dor, né? E não é uma coisa que você tem que ir lá na igreja, se vestir, receber um ritual para aquilo, não. Ele não fundou religião, portanto, ele é aquele que é reconhecido por todas, né? E o mais interessante, justamente aqui, quando nos fala das questões, das atitudes místicas, né? Sim. Jesus não incorporou à sua linguagem algo que o povo não entendesse. Ele não colocou dificuldades, ele não criou aquele manto, né? Aquela coisa que envolve, nossa... Se não fizer assim, não vai alcançar o objetivo. Ou mesmo com palavras tão rebuscadas, porque a gente vê umas figuras aí que falam, a gente acha lindo, mas não entende nada, né? Chega no final, você soma, e você fala, e daí? Né? Então, que transformou a minha vida, né? Então, né, vamos parar com essas mistificações. Jesus era esse cara prático, esse cara que via no outro a possibilidade de eu me melhorar, né? Eu me melhorando, eu melhoro o outro. E quando eu melhoro o outro, eu também me melhoro. Quer dizer, ele se colocou à disposição de participar com a gente. Ele não ficou fora, não é aquele que ensina... ensina com palavras, não. Ele está ali. É o verdadeiro líder, né? Aquele que vai junto, né? Que vai junto. Que vai junto com todo mundo. Que você olha e fala assim, pô, caramba, não acredito no que o cara está falando. Quer dizer, ele toca, ele emana, ele faz a gente sentir, né? A gente, quando fala... Eu até me lembro, né, quando a gente está lá fazendo nossos trabalhos de desobsessão, quantas vezes você está ali perante aquele espírito ainda endurecido, e aí você fala Jesus, né?
aquele espírito, ele reconhece a autoridade, ele não tem como confrontar. Então, quando a gente apenas fala a palavra Jesus, é como já fosse tocado, já fosse envolvido, e não tem como enfrentar ele, né? Assim, porque, assim, Jesus, se a gente pode fazer uma equação, Jesus igual amor, né? Então, quando você fala sobre isso, independentemente de qualquer filosofia, até mesmo aqueles que ou não acreditam em Deus ou na espiritualidade que eu digo nessa conexão, não na doutrina espírita em especial, quem não ama, gente? Quem não ama ou a sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, ou a sua própria ideia? Né? Ou quem não tem o amor como um desejo de realização, né? Como que a gente não dá para não dizer que Jesus é tão importante? Por isso, quando se fala Jesus, e se existe alguma contestação, você diz então, mas Jesus fala em amor. Aí a coisa já... se respeita a palavra Sim, dele. Porque se eu falar de amor, eu não vou ter o mesmo respaldo, né? Eu não Sim. vou ter a mesma confiança. Porque, lógico, poucos ouviram falar do Carlinhos ou da Soraya. Então, que bom, né, meu amigo? Que responsabilidade a nossa seria, né? não? Então, assim, quem é? Deus, quem é você para dizer isso, né? Que exemplo você deu na sua vida? Aí nós somos cutucados de frente. Agora, Sim. quando você fala Jesus, ele é ele. Não há dúvida, né? Por isso é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que não há dúvidas, não há resquícios de questionamento. Esse é Jesus. Incontestavelmente Jesus. Pois é. Gente, que alegria a gente poder estar aqui falando de Jesus, né, Carlinhos? E nada melhor do que convidar você a fazer parte deste Clube Amigos da Boa Nova. Né? Jesus trouxe esta boa nova a todos nós. Ligue no 0800 12 18 38, faça parte, vem com a gente nessa, a gente precisa muito de você, divulgue aos seus amigos, familiares, inimigos, é uma boa forma da gente fazer eles se tornarem amigos e a gente precisa muito do seu apoio. A gente tem várias formas de participar, como colaborador, como doação pontual, enfim. Não tem como a gente não fazer algo. Vamos dar o nosso exemplo. E por falar nisso, fica aí que a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando aqui de Jesus, o educador de almas.